Olá, meu nome é Rafael Nascimento e seja muito bem-vindo ao curso de inglês gratuito da ISB Cursos. Essa é a nossa segunda aula e vamos concluir hoje o tópico que iniciamos na aula passada, que é como você pode se apresentar em inglês. Vamos começar hoje fazendo uma breve revisão do que foi visto na aula passada. Eu vou falar uma frase usando as estruturas que vimos e você deve prestar bastante atenção para entender. Vamos lá? Hi, let me introduce myself. My name is John, I am 26 years old and am from Brazil. What about you? Então, você conseguiu entender o que eu disse? Acredito que sim. O que eu disse foi: Oi, deixe-me me apresentar. Meu nome é John, eu tenho 26 anos de idade e eu sou do Brasil. No final, eu acrescentei uma frase nova, que é What about you? Mais uma vez, What about you? Que significa e você? Muito bem. E você? Pode dizer qual o seu nome, a sua idade e de que país você é em inglês? Pause o vídeo e tente fazer isso. Muito bem. Agora vamos falar da frase What about you? Você lembra o que ela significa? A tradução dela é e você? Sei que você deve estar se perguntando o que é what, o que é about e também o que é you. A palavra what significa o que ou qual. A palavra about significa sobre e a palavra you significa você. Elas juntas nessa frase indicam que você quer saber sobre a outra pessoa as mesmas informações que acabou de passar sobre você. Fácil, não é? Então, quando você falar algo sobre você e quiser saber sobre a outra pessoa, você fala What about you? Por exemplo, My name is Rafael and I am from Brazil. What about you? Meu nome é Rafael e eu sou do Brasil. E você? Agora vamos ver como podemos falar sobre trabalho. Qual a sua profissão? É claro que veremos hoje apenas algumas. Vamos usar 4 profissões nos nossos exemplos de hoje. Elas são gerente, vendedor, garçom e engenheiro. A palavra gerente em inglês é manager. Vendedor é seller. Sem gênero, pode ser usado tanto para homens quanto para mulheres. Existem outras palavras para falar vendedor e vendedora, mas isso é assunto para outra aula. Garçom é waiter. E nesse caso, como tem gênero, veremos também como falar garçonete, que em inglês é waitress. E por fim, engenheiro, engineer. As nossas frases de exemplos neste caso são I am a manager. Eu sou gerente. I am a seller. Eu sou vendedor ou vendedora. Lembrando que não tem gênero. Pode ser usado para homem e para mulher. I am a waiter. Eu sou garçom. I am a waitress. Eu sou garçonete. E por fim, I am an engineer. Mais uma vez a última, I am an engineer. Eu sou engenheiro. Agora eu vou explicar os detalhes sobre essa estrutura e em seguida nós iremos praticar. Então, nós vamos focar agora no início, tá? Observem que quase todas, com exceção apenas da última, são iguais. I am a. I am a manager. I am a seller, I am a waiter, I am a waitress, e a última é que fica um pouco diferente. I am an engineer. Vamos focar no I am a. Esse I am a, ao pé da letra, seria eu sou um, tá bom? Mas a tradução correta é apenas eu sou. I am a manager, a tradução é eu sou gerente. Tá? A tradução não é eu sou um gerente. Apesar da letra A, em inglês, ela é uma palavra, significa um ou uma, tá bom? Mas neste caso ela faz parte da estrutura e ela não tem necessidade de tradução.
mas é obrigatório o uso dela, tá? Eu não devo falar I am manager. É isso, tá? Aprenda a estrutura como um todo e pronto. Depois a gente vai aumentando aos poucos e descobrindo o porquê disso e o porquê daquilo. Mas por enquanto você fala I am a manager. I am a seller. I am a waiter. I am a waitress. I am an engineer. Então, em português, nós falamos eu sou e logo em seguida vem a profissão. Já em inglês, nós sempre iremos precisar dos artigos indefinidos, tá? Neste caso, a, que é a letra A, ou an, que é a N, antes da profissão. Por isso se diz I am a manager. Agora perceba que no último caso, o artigo indefinido que foi usado foi an. Isso porque a palavra seguinte começa com uma vogal. Então funciona da seguinte maneira. O a, ele sozinho significa um ou uma. Por exemplo, I have a computer. Eu tenho um computador. E o an também significa um ou uma. Tá? Os dois são usados para isso, para dizer um ou uma. A diferença é que você vai usar o a quando a palavra seguinte começa com uma consoante, que é como os primeiros exemplos. Por exemplo, I am a manager. Observe que a palavra manager começa com M, uma consoante. Tá? Já o an você vai utilizar quando a palavra seguinte começar com uma vogal, como é o exemplo do I am an engineer. É usado o an porque a palavra engineer começa com uma vogal. Bem, é importante que você saiba disso, mas o que eu quero mesmo, por enquanto, principalmente agora no início, é que você não se preocupe com isso não, tá? O que eu quero é que você se acostume com a estrutura completa, como uma coisa só, tá? Dessa forma, você não precisa se preocupar em pensar a palavra seguinte começa com vogal, eu vou usar o N. Não, a palavra seguinte começa com consoante, eu vou utilizar o A. Tá? Então, ao invés de se preocupar com isso, você treina a frase como um todo, que aí você se acostuma e na hora de falar, sai automático. Tá? De tanto você ouvir I am a manager, quando você precisar, você fala I am a manager. De tanto você ouvir I am an engineer, quando você precisar falar, você fala an engineer. Então, como eu disse antes, o mais importante é você praticar a estrutura, tá? Como um todo. Então, vamos praticar. I am a manager. I am a manager. I am a seller. I am a seller. I am a waiter. I am a waiter. I am a waitress. I am a waitress. I am an engineer. I am an engineer. Então, como se diz eu sou gerente? I am a manager. Como se diz eu sou vendedor? I am a seller. Eu sou garçom? I am a waiter. Eu sou garçonete? I am a waitress. Eu sou engenheiro, I am an engineer. Agora veremos 3 frases de exemplo usando as estruturas que aprendemos até aqui. E a primeira é Hello, let me introduce myself. My name is John. I am 26 years old. I am from Brazil and I am a manager. Hello, let me introduce myself. My name is John. I am 26 years old. I am from Brazil and I am a manager. A segunda frase é Hi, I am John. I am from Brazil and I am an engineer. Hi, I am John. I am from Brazil and I am an engineer. A terceira frase é Hey, I'm John. I'm from Brazil. What about you? Hey, I'm John. I'm from Brazil. What about you? Na seção de download, você vai encontrar arquivos de áudio com outras frases de exemplo para você praticar e um PDF com a transcrição das frases.
Assim chegamos ao fim da nossa segunda aula. Na próxima aula, nós iremos ver conversações básicas e alguns dos pronomes pessoais. See you there!